Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Vamos começar uma série de reflexões com o tema Bela aos Olhos do Pai. A sociedade descreve de tempos em tempos padrões ideais de beleza para que sejamos aceitas e valorizadas no meio da sociedade. Mas que padrões são esses? Quem são as pessoas que ditam essas regras e que acabamos muitas vezes acreditando que realmente é o ideal? Hoje, somos contemporâneas a um pensamento pluralizado de opiniões e direções de estilos de vida relativados diante daquilo que querem ser ou que desejam ter. Ou seja, podemos ser o que quisermos ser. Mas o que Deus pensa sobre você? Essa é a nossa pergunta. O que Deus pensa de mim? Não o que a sociedade pensa ou quais são as regras e valores de beleza dos quais eu realmente preciso adotar para ser inserida. Deus já me inseriu numa sociedade porque Ele me criou e me criou com detalhes perfeitos para que eu seja aquilo que Ele quer que eu seja. É evidente que podemos acompanhar a modos, estilos, mas sempre dentro de um equilíbrio para não sermos exatamente aquilo que as pessoas querem que sejamos e assim sairmos da retidão do que Deus quer que sejamos. Mulheres, por exemplo, que ao passar dos anos, conforme vão envelhecendo, seus cabelos começam a ficar brancos e essas desejam que estes sejam cobertos. Não há nada errado nisso, mas precisamos saber que os cabelos brancos eles estão ali e que há uma razão de ser. A experiência da vida nos ensina e nos prepara para ensinar a outras pessoas. Muitas vezes precisamos fazer regimes porque nos sentimos um pouco acima do peso. Isso é natural, cuidarmos do nosso corpo porque somos templo do Espírito Santo. Mas o exagero, o desequilíbrio, o fanatismo, a adoração do nosso corpo para que ele seja perfeito, isso nos consome tempo, dinheiro, isso é passar dos limites. Em todas as áreas da nossa vida, quando buscamos ser mais belas conforme o que a sociedade diz, precisamos sempre de muita sabedoria para não ultrapassarmos o limite e alcançarmos um nível de idolatria. Por quê? Porque o Senhor te criou. Quando o Senhor criou a terra e tudo que há nela, a natureza, os astros, o mar, os animais, tudo o que Deus criou, Ele disse que era bom. Mas quando Ele criou o homem e a mulher, tudo estava completo. Ele diz: o que eu criei é muito bom. Então nós estamos inseridas num contexto de Deus que nós somos perfeitas, que nós somos muito boas aos olhos dele, da forma como ele criou, na sua cor de pele, na sua cor de cabelo, na sua estatura, estrutura física, no seu falar, no seu olhar. Tudo Deus criou da maneira como ele desejava criar você. Não há nada imperfeito, mesmo que a sociedade diz que é, porque assim Deus te fez. No livro de Zacarias, no capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos protegidas como a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos é a pupila que está na íris dos nossos olhos. Essa pupila ela dilata ou ela contrai conforme a luminosidade, ela controla a luminosidade que entra. E nós somos essa menina dos olhos de Deus. Nós estamos no centro da íris do Pai. Nós estamos no foco, onde Ele observa cuidadosamente tudo o que nós somos, da forma como Ele criou. Porque nós somos a pupila dos olhos dele. É como se ele controlasse tudo que entra na nossa vida, mas nós precisamos deixar esse controle de Deus para nós, porque nós somos a menina dos olhos dele. Nós somos a preferida dele. Cada uma de nós tem algo especial. Cada uma de nós temos um prestígio diante de Deus. Ele nos vê dessa forma. Ele nos alcança individualmente. Tem preferência por nós de uma forma amorosa, delicada, poderosa. E é assim que Ele te vê e é assim que Ele me vê.
E Deus, Ele é tão mais preocupado com aquilo que está no nosso coração do que o nosso físico, que na palavra de Deus, quando conta sobre Davi, Ele pede ao profeta Samuel para escolher um dos filhos de Jessé como rei. E Samuel, ele observa a beleza de cada um dos filhos e o Senhor os rejeita. E o Senhor diz: ainda há um que estava pastoreando as ovelhas. E o Senhor pede que esse que pastoreava as ovelhas chegassem até ali. E o Senhor diz para Samuel: Samuel, eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração. É o coração que importa para o Senhor. Se o seu coração é um coração reto diante de Deus, que procura se aperfeiçoar nele, que procura ser cada vez mais parecida com Jesus Cristo, buscando a santidade, se separando do que é errado, então é essa beleza que o Senhor enxerga em você. E no livro de Ezequiel, no capítulo 16, o Senhor aqui ele faz uma alegoria, uma metáfora a respeito do povo de Deus. Eu sou mulher de Deus e você também é mulher de Deus. E eu me encaixo, então, na descrição que o Senhor coloca aqui, quando o povo de Deus se desvia do caminho do Senhor, e o Senhor diz assim: eu te entreguei, eu te ornamentei, eu te fiz bela, então por que se desvia do meu caminho? Porque usa os atributos que eu te entreguei para fugir do meu caminho, para desviar do que é correto. E nesse capítulo 16, no versículo 8, o Senhor diz assim, no final deste versículo: e tu ficaste sendo minha. O Senhor, Jeová, fala para este povo através de Ezequiel que aquele povo pertencia ao Senhor. Você pertence ao Pai, eu pertenço ao Pai. E no versículo 9 ele diz assim: por nós pertencermos a Deus, porque escolhemos caminhar com Ele. Ele diz aqui a partir do versículo 9: então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. O que o Senhor diz para nós? Que Ele nos tirou por detrás das malhadas, que Ele nos tirou do pecado, que Ele nos livrou de todo mal que o mundo quer colocar em nós. E Ele diz que Ele nos lavou, Ele nos enxugou, Ele nos ungiu com óleo, ou seja, Ele nos protege. Porque nós somos bela aos olhos do Senhor, porque é assim que Ele nos vê, porque Ele nos ornamenta, como diz aqui a partir do versículo 10, também te vesti de bordadura e te calcei com pele de texugo e te cingi de linho fino e te cobri de seda. E ele continua então a falar o que fez com este povo, de uma forma muito simbólica, mas uma simbologia fazendo uma comparação do povo como o dia da noiva, como a noiva se ornamenta para encontrar com o seu noivo. E o Senhor nos vê assim, como uma noiva ornamentada por Ele, pelo Espírito Santo, ornamentada pelo amor que o Senhor tem por nós. E Ele diz assim: e eu te ordenei de enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do seu pescoço. E Ele colocou uma coroa de glória na nossa cabeça. E ele diz aqui no versículo 13, na parte B: e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares a ser rainha. Ele nos chama de rainha. Nós somos a rainha do Senhor. Nós somos escolhidas e Ele nos fez da forma como Ele deseja. E Ele deseja também que o nosso coração seja ornamentado pela palavra do Senhor, porque Ele nos quer como rainha. Ele não nos quer como qualquer pessoa menosprezada pela sociedade, porque a sociedade relativa à beleza. Não, Ele nos quer como rainha, porque Ele nos vê como a menina dos olhos dele. E ele continua no versículo 14: tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. A beleza do Senhor está em nós. Mas ele continua a falar neste capítulo sobre a confiança que este povo colocou em si mesmos e não em Deus. E no versículo 15 diz assim: mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama.
que nós não venhamos a nos corromper com aquilo que o mundo diz que nós devemos ser. Nós precisamos ser renovada pela palavra do Senhor, saber que nós somos filhas do Pai, saber que Ele nos ornamenta com o Espírito Santo, que Ele nos ornamenta com o amor dEle e que Ele nos aceita como somos porque Ele nos criou. E o nosso ser, ele vai sendo transformado porque nós aceitamos que o Senhor nos transforme, que o Espírito Santo nos transforme. Então é assim que o Senhor te vê. Você é bela aos olhos do Pai, porque Ele te criou e Ele te conduz a caminhos verdejantes e Ele te ornamenta como uma noiva. Por quê? Porque Ele te ama e te criou para a honra e glória do nome dEle. E nos próximos dias nós refletiremos um pouco mais sobre a beleza que nós mulheres temos, que cada uma de nós, de uma forma singular, Deus criou para um propósito, mas um propósito que é dele e não um propósito que o mundo quer. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.